Boa noite! Vamos aqui mais uma aula da nossa formação em emagrecedores do futuro. Hoje nós vamos aqui fazer a nossa segunda aula, trabalhando a base, a fundamentação do coach. Quando nós chegarmos aí na nossa próxima aula, que é a terceira, que vai ser de fundamentação, nós vamos estar fechando a parte básica de coach. E vamos entrar diretamente depois na metodologia do GLP. Durante o nosso trabalho que nós vamos estar fazendo, eu com vocês, dando vocês aí esse coaching grupo, as ferramentas que eu vou usando, eu vou ensinando vocês para vocês ir aumentando o arsenal. Mas a nossa sequência de aula, nós vamos ter mais uma, onde vamos fechar os fundamentos, vamos fechar essa base. Porque lembrando que mais do que uma formação de coach, aqui estamos em uma formação de emagrecimento. Então, nós já vamos aprofundar no GLP para vocês entenderem qual é o protocolo, como que eu trabalho para aumentar a chance de resultado do cliente e também para nós. E separado a isso, teremos a nossa parte de marketing e o nosso coaching grupo, onde nós vamos estar entendendo mais as ferramentas, tendo esse arsenal, mas aplicando em nós e no nosso negócio. Então, você que for ver na gravação, talvez você já venha em outro momento. O que é o interessante para você que vai vir em outro momento? Assiste uma aula, mas já vai seguindo na mentoria. Porque a primeira turma, né, tem essa oportunidade de que vai ser ao vivo. Então, se você já quer aumentar o seu repertório de coach, vai lá na mentoria. Mas viva o processo. Não tente ser fominha de ferramenta e querer assistir tudo junto, já entrar no do emagrecimento. Porque mesmo aqui, por que eu comecei com essa fundamentação? Porque é importante vocês entenderem que mais do que aula a aula, é o que vocês vão vivendo entre as aulas, que vai deixando as coisas mais fáceis e claras. Na sequência dessa aula, eu te convido a assistir aquela aula de modelo de conversa de coach, que já vai complementar. Eu vou estar trazendo ela de volta e deixar logo abaixo dessa. Então, aí nós vamos ter aqui 3 aulas de fundamentação do coach, de um modo geral, sendo ele aí a base do nosso processo. Então, teremos 3 aulas aí de fundamentos de coach, mais essa mentoria extra com o modelo de conversa de coach, que eu convido vocês a verem essa parte básica. E essa parte vai estar concentrada ali no primeiro módulo, o módulo da fundamentação. O que vocês vão fazer? Toda dúvida que ficou a respeito de fundamentação ou de qualquer técnica trabalhada, deixar no nosso grupo, para que possamos vir aqui e estar aprofundando. Olha, esse tema é aquele outro. Em paralelo a isso, você tem que lembrar que as aulas, a fundamentação, nós vamos estar trabalhando um dos lados que você precisa, uma das peças que você precisa para ter sucesso. Então, não negligenciar a parte de marketing, e a parte de entrar em ação é muito importante para o resultado que você precisa. Então, na terça-feira, estaremos tendo a nossa mentoria de Instagram. E, na sequência, já vamos ter essa parte técnica. Ferramentas, tabelas, marketing. Já está tudo ali, vai estar tudo ali na plataforma. Principalmente quem vê depois. Não pule essa parte. Se você tem 2 horas por dia, não tente fazer as 2 horas pegando ferramenta. Porque se você não aplicar a ferramenta, ela vai virar uma bagunça na sua cabeça. Não pule a parte de fazer o auto-coach. Aqui nós vamos estar fazendo ao vivo. E eu sei que na hora de fazer gravado, as pessoas procrastinam. Mas se você não começar a desenvolver essas habilidades também de dividir o seu tempo entre as etapas que você precisa, você fica um profissional cheio de ferramentas, mas sem clientes. E eu tenho essa meta pessoal, que eu quero que vocês alcancem o objetivo que vieram aqui para a formação. Tá? Então, fazendo esse esclarecimento, hoje nós vamos aí na nossa segunda parte da fundamentação do coach, que é a base da nossa formação. Porque quando você entende o raciocínio de coaching, você é um mentor melhor, você é uma nutricionista melhor, você é um terapeuta melhor, você é uma terapeuta melhor. Você consegue crescer como ser humano e se torna uma pessoa mais atrativa. Você também melhora suas habilidades de venda, porque você melhora sua habilidade de clareza e gerar clareza. Então, para mim, o coach
ele entra não só como uma ferramenta, mas como uma... Você tem que entender o coach como um estilo de vida. É um pensamento de como que eu não vou ser vítima das situações. Como que eu vou buscar o resultado? Como que eu olho além do problema e enxergo o ponto que eu estou buscando? Aí, quando você tem esse fundamento, por mais que hoje eu vou até mostrar aqui uma ferramenta que eu já vou disponibilizar para vocês, para quem está atendendo, ter essa tranquilidade, mas olhar além do problema. Esse é o ponto que não pode faltar para ninguém, como coach, como profissional. Toda vez que você se pegar sendo refém, porque, gente, nós somos humanos. Como humanos, nós temos pensamentos de vitimismo de vez em quando, sabe? Se permite um pouquinho. Mas chorou? Opa, deixa eu levantar aqui a bola e entender. O que que eu preciso fazer para sair desse problema? O que que eu preciso fazer para o próximo passo? Esse é o ponto da virada. Então, entender esse raciocínio de coach é muito importante. Claro que ao longo da formação, a ideia é justamente de que a gente aprofunde, né, e vocês se tornem, aprendam a lidar com situações difíceis e diferentes. Mas vamos focar na base e em praticar, porque praticando, tudo vai ficando mais fácil. Pratique de forma informal, pratique com você mesmo, pratique com seus clientes. Então, fica aí o recado e vamos estar começando aqui, então, a nossa segunda aula de fundamentação. Beleza? Bom, eu trouxe aqui, mais uma vez, a nossa jornada do emagrecimento, a nossa ferramenta inicial. E hoje, mas eu trouxe ela aqui para você ter um olhar diferente. O que é importante entender? Primeiro momento, né, nós temos contato com a pessoa, como nós conversamos aí na nossa mentoria passada. Por isso é importante, quem não assistiu, vai lá e assiste. Que quando o nosso cliente chega, um dos pontos importantes é entendermos exatamente onde ele está e o que ele quer. Porque onde eu vou trabalhar com o meu cliente não é nos 57 quilos, não é no daqui um mês ele está com 7 quilos a menos. É eu ajudá-lo a ir além disso e aprender a olhar para a qualidade de vida que ele busca, para a autoestima, dando aqui o exemplo da jornada da Valéria, né? Para a felicidade, para ela se sentir mais amada. É esses os pontos que eu tenho que olhar. Porque, no fundo, ninguém quer emagrecer. As pessoas querem um ponto que está além. Então, quando eles chegam para nós, diferente dos outros mercados, a pessoa, quando ela chega para nós, ela tem um ponto específico. Ela quer emagrecer, ela quer cuidar da saúde, ela quer mudar a qualidade de vida. Mas se eu deixo ela somente olhando para aquilo ali, ela não mostro para ela que o emagrecimento é um projeto de vida, é um projeto de vida. Se eu mesma não vejo a importância desse projeto, automaticamente ao longo do processo ela vai se perder. E aí entra o seu trabalho de estar reforçando isso para ela. A maior dificuldade das pessoas, isso já vai ficando aí também até mesmo para nós, é que elas têm muita dificuldade em se comprometerem com a meta. As pessoas pensam que o foco é ter várias coisas ao mesmo tempo. Nós, quando eu falo do raciocínio de coach, é eu ajudar o cliente a entender qual que é o comportamento, quais são ali os comportamentos que ele mudando, as outras áreas da vida dele também giram. Só que você ter meta para uma área da vida não quer dizer esquecer das outras. E as pessoas pensam que não. Aí colocam metas gigantescas e acabam se sentindo frustradas. É muito importante nós entendermos que o mundo não vai parar para o cliente emagrecer. E ajudá-lo a entender isso. Quando eu ajudo ele a entender isso, eu começo a ajudá-lo a colocar as tarefas que ele se comprometeu aqui. E nós vamos aprender depois a como refinar mais essa meta, porque o refinamento está muito mais na simplicidade do que no aumento. Eu o ajudo também a não cair nos sabotadores. Porque aqui está tudo lindo, tudo perfeito. Mas no mundo real não é assim que acontece. E o nosso trabalho é ajudar ele a identificar
ter essa clareza. Ajudá-la a entender que dizer sim para uma coisa é dizer não para várias outras. É fazê-lo entender que a meta dele tem que ser uma decisão irreversível. Caminhada não. A meta é uma decisão irreversível. A caminhada não. Então, quando ele não tem resultado, é onde ele precisa de vir. Que nós vamos entender um pouco mais sobre isso hoje. Então, eu tenho que ajudar ele a ser inflexível com o destino, com essa qualidade de vida, com essa autoestima, com essa felicidade, com os 57 quilos dele, com não ter gordura visceral, com não sofrer. Entende? Eu tenho que ajudar ela a ser inflexível com isso, mas não com o destino. O destino vai sendo ajustado. Então, o que eu tenho que ajudá-lo a entender quais que são as interferências, as distrações, o que está ali no meio do caminho para essa meta. E aí, antes disso, é muito importante você entender que isso não pode ser feito de qualquer maneira. Existem competências, habilidades que nós temos que ir trabalhando em nós mesmos. Então, eu começo a pensar, nós temos que ter claro qual que é a questão da integridade. A integridade com você, com o seu projeto, com o seu cliente. Reforçar sempre os compromissos, os combinados. Opa, não tive o resultado, mas vamos olhar aqui. Quais eram os nossos combinados? O que você se comprometeu? E o que eu me comprometi? A gerar conexão. Sem conexão, nada acontece. Então, eu tenho que ter integridade, reforçar e manter os meus compromissos e o combinado e concentrar nessa conexão. Mas eu tenho que ajudar o cliente a ele ter foco no ser. Quem ele tem que ser para ter aquele resultado? Nós vamos aprofundar aqui, vocês vão entender como aplicar isso dentro do processo. A autorresponsabilização, às vezes você está assumindo só para você. Você está cumprindo o combinado e os compromissos, mas e o seu cliente? Inspirar a ação. Toda sessão, todo momento, eu tenho que sair com ações, com mais clareza, sabendo qual que é o 20% que se eu concentrar vai trazer 80% do resultado. E entre eu e você, entre eu e meu cliente, precisamos da comunicação, da clareza e de estar pensando nesse mapeamento do futuro. Então, vocês veem que a todo momento eu estou tentando controlar a ansiedade, estou tentando trazer clareza do que ainda vai ter por vir, mas tentando gerar comprometimentos e tarefas claras para cada semana. A mesma coisa eu faço dentro do meu processo de emagrecimento. E essa semana mesmo, para vocês entenderem isso de uma forma mais clara, eu estou com uma cliente que ela me contratou a princípio para emagrecer e ela, nesse meio tempo, a gente foi descobrindo as questões das autossabotagens, estava no trabalho, e ela resolveu que ela ia começar a pensar nessa transição. Opa, então nós colocamos uma outra meta. E aí eu reforcei com ela, mas o emagrecimento é importante para você ainda? Ela é. Falei com ela, então, o que vai ser inegociável? Então, ela definiu antes, eu ajudei ela, o quê? A ter clareza de que ela e precisaria de definir antes o que ela não poderia abrir mão para esse novo projeto. E aí, quando ela veio na semana passada, né? Tinha 2 semanas que ela não se pesava, que foi até que nós estávamos conversando antes. E eu falei com ela, tá, e aí? Como é que você saber se nós estamos ou não no caminho? Trouxe de novo lá a minha rota com ela. E aí ela foi lá, se pesou, tudo mais. Só para vocês entenderem, o processo dela de emagrecimento, ela está saindo dele. Faltam agora 2 quilos, faltam 2 são 2 quilos para ela chegar no resultado. O marido começou a empreender com marmitas, porque ele percebeu que tinha uma demanda no mercado e porque eles não encontravam marmitas saudáveis, então ele começou a empreender com isso. E era um problema sério dos dois, né? A questão do trabalho dele, ele começou a empreender com marmitas. Ela fez uma transição, porque ela nunca tinha advogado, apesar de ter o AB, e ela decidiu que ela ia fazer isso, então nós levantamos lá quais eram as possibilidades dela. E naquelas possibilidades dela, ela usou um contato que ela tinha para fazer como um estágio. No escritório dela, ela já está com 3 causas. E muito feliz. A alimentação deles mudou. Não tem mais industrializado, não tem mais um monte de coisa.
Ela só conseguiu fazer isso no momento que ela teve clareza dos problemas que ela estava. Porque era uma pessoa que chegava para mim lamentando que ela, não, eu não vou acordar antes de 11, porque eu durmo tarde. Eu posso até acordar mais cedo, mas às 9 eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. As exigências que ela tinha colocado antes, eu tive que falar, opa, mas peraí, dessa forma, você acredita que nós vamos alcançar isso aqui que você pôs? Você colocou muitas metas ousadas, você está disposta a mudar a meta? Ou a começar a pensar de outra forma? Então, eu estou sempre reforçando os acordos, os combinados, o comprometimento. E isso é algo muito importante dentro de um processo. Mais importante de qual técnica, qual ferramenta. É termos a clareza, está tudo certo. Você, para alcançar isso, o que você acredita que precisa fazer? Isso, isso, isso. Você está disposto a abrir mão? E se ela não tivesse, está tudo bem. Ela só teria que mudar a meta dela. Então, diferente, quando nós começamos a olhar para o coach como a metodologia, eu entendo que nunca é sobre mim, é sempre sobre o outro. E mesmo dentro do que nós vamos propor, nós temos que gerar essa conexão para entender se ele quer ou não, se é o que ele busca. Porque quando nós pensamos na mudança, este aqui, gravem bem isso. Isso é a parte que nós vamos ter que usar muito mais aí dentro do processo de emagrecimento para pedir e dar feedback. Essa é uma forma que vocês vão entender ali de você estar cobrando da pessoa sem cobrar. Porque a maior dúvida suas é assim, mas e eu que não sou nutricionista, não sou isso, eu não sou aquilo, não sou aquilo outro. Gente, qual que é, quando toda mudança, né, que nós precisamos, nós temos que desenvolver competências, habilidades e conhecimento. Nós temos o conhecimento, habilidade e a atitude. Qual que é o problema? O problema é que a maioria das pessoas se concentram aqui no conhecimento, mas o conhecimento é 15% do processo. A habilidade de, aos poucos, por exemplo, a minha cliente, para ela conseguir focar no trabalho e nas outras coisas, ela teria que ter habilidade de organizar melhor o tempo, ela teria que fazer mais fácil aquelas refeições saudáveis que no começo ela levava muito tempo. Ela teria que melhorar o quê? O que tem que ficar normal para o meu cliente? Aquele hábito que hoje ele está gastando muita energia para criar, ele vai ter que ficar mais fácil. Pense em vocês, quais são os conhecimentos e as habilidades que precisam. Mas agora, qual que é o ponto diferencial? A atitude? Vamos voltar aqui na jornada da Valéria. Será que ela estava faltando conhecimento para fazer atividade física? Ou atitude? Conhecimento para a água? Quem precisa de conhecimento para tomar água? Mas a maioria dos nossos clientes não tomam. Gabi, para alimentação estratégica, sim. Sim. Mas será que quantas coisas que tem na alimentação que as pessoas já sabem que não deveria estar ou que deveria e não estar? Então, o problema é que nós ficamos preocupados com o conhecimento que não temos. Mas nós deixamos de aproveitar a atitude que nós já temos. Escrevam aí. Quais que são as habilidades, conhecimento, atividade? Coloquem no chat. Que você precisa e que você acredita que o cliente precisa. Vamos começar a pensar. Quais são as habilidades que eu posso ajudar o meu cliente? Quais são as atitudes que ele precisa ter? Mas e eu? E eu que estou aqui para ajudá-lo? Será que está faltando mais o conhecimento? Quem não tem conhecimento para começar? Todo mundo tem conhecimento para começar. Agora, vai chegar um momento que vocês vão ter que melhorar a habilidade de vendas, vão ter que melhorar a habilidade de várias coisas. Mas para começar, todo mundo tem. E o cliente também. E eu preciso de mostrar isso a ele. Por quê? Ele tem a tendência de esperar um momento que ele vai ter tempo para fazer 2 horas de atividade física. Mas e se ele tiver a atitude de acordar mais cedo e fazer em casa? Para começar? O ideal é ter um profissional acompanhando, é. Mas entre o ideal e o possível, o que é o melhor? Será que é difícil ele ter a atitude de escolher o que comer com antecedência? Mas a maioria das pessoas não tem essa atitude. A atitude de levantar e fazer uma caminhada. De não assistir Netflix naquele horário.
Agora, vai chegar um ponto que ele vai ter que melhorar a habilidade, seja na cozinha, seja na atividade física, seja nas outras coisas. Mas a habilidade, ela vai sendo construída no momento que eu tomo a atitude de fazer algo. E o conhecimento, nem sempre ele precisa de ter. Conhecimento, na maioria das vezes, é muito mais barato eu contratar. Hoje, se nós formos parar para pensar, o que é mais barato? Perder tempo aprendendo, tendo que fazer uma faculdade de 4 anos? Ou eu ir lá e contratar nutricionista com conhecimento pronto? Então, nós temos que pensar, gente, que o nosso cliente, ele nem a maioria das minhas clientes não queriam virar coaches ou não fazem faculdade de nutrição. Então, o que você tem de conhecimento, você também está, de certa forma, muito à frente dele. Nós temos que parar de pensar que as pessoas vêm para nós pelo conhecimento. Elas vêm pelo resultado que elas desejam. Eu estou aqui para dividir o conhecimento. Vocês estão aqui para aprender. Quando eu vou para o meu cliente, quando eu vou explicar para ele o chá, eu vou usar isso, como eu falei com vocês, nós vamos aprender a usar de uma forma estratégica diante de um problema que ele me trouxe. Lembra do modelo de conversa de coach? Mais uma vez? Ele me trouxe o problema e aí eu vou usar. Entendi. Agora me diz uma coisa. Isso para você está difícil porque está te faltando conhecimento? Vamos pensar aí. Qual que é a atitude que você pode ter para mudar isso? Então, a atitude é 60% do processo. A maioria das pessoas sabe o que tem que fazer e não fazem. Então, você usar isso para dar um feedback é muito importante. Nós vamos trabalhar e entender isso lá na frente. Mas agora, o que é importante? É vocês também usarem isso sempre nos seus stories. Usar isso na sua comunicação. Usar isso no seu dia a dia. Usar isso no seu post. Vamos dar um exemplo no emagrecimento? Olha, a maioria das pessoas acham que precisa de uma dieta nova. Mas, na verdade, está faltando atitude de fazer a dieta que ela já sabe que tem que fazer. As pessoas estão buscando informação, mas as pessoas jogam a culpa, eu não emagreci. Olha, fui na nutricionista e não emagreci. E na nutricionista, a nutricionista deu cardápio, mas você teve a atitude de, no mínimo, abrir, fazer a lista de compras, ir no supermercado. Ah, a pessoa vai reclamar com você de que ela não tem tempo para cozinhar. Será que não está faltando para ela, então, a habilidade de organizar melhor a rotina? Então, quando você começa a quebrar o que a pessoa te trouxe, você vai entender que a maioria vai falar que está faltando algo. E aí, quando você começa a perguntar, isso se quebra, e você vai ver que, na maioria das vezes, aquele algo que está faltando é uma atitude. E atitude é comportamento. E comportamento é trabalho de coach. Só de você mostrar para a pessoa que ela já sabe o que tem que fazer na maioria das vezes, uma coisa assim, enorme, um bem enorme que você faz para ela. Então, todo mundo precisa ter essa clareza de que entender que a maioria das vezes a pessoa te pede algo novo, mas aí você tem que ajudá-la a voltar ali, aterrissar e entender, realmente está precisando de algo novo ou de fazer melhor o que você já tem. Quando você começa a quebrar, você já deu para a pessoa ali um alívio. Opa, então eu não preciso agora de aprender isso ou aquilo outro. Não. Como eu falei com vocês aqui, para vocês fazerem 10 mil, 20 mil, não é você se tornando um expert em marketing digital. É você tendo a atitude de prospectar mais, de conversar com mais pessoas. Ah, vai chegar um ponto que as habilidades de lá também têm que crescer. Tem. Claro que tem. Mas, na maioria das vezes, o que impede as pessoas de ter os primeiros clientes é a atitude. Ou um comportamento a ser trabalhado. Uma autoconfiança, uma segurança, Vocês percebem? Então, a maioria das vezes, nós achamos que não temos algo, mas aquilo que nós precisamos está dentro disso. E aí eu vou buscar um novo conhecimento. Só que eu busco esse conhecimento e o conhecimento é responsável somente por 15% do resultado. Então, ter isso presente é muito importante.
Então, agora vamos entender aqui a estrutura de uma sessão de coach. E essa estrutura você também pode começar a levar para suas consultas, começar a levar para suas mentorias, começar a levar para suas terapias. Então, em todo momento eu chego, tenho uma apresentação, quebra-gelo, com exceção quando tiver duas pessoas muito diretas trabalhando juntas, mas você já não vai chegar, e aí? Fez tudo que você se comprometeu na semana passada? Ô, fulano, emagreceu essa semana? Nossa, já quebra o clima ali na chegada, né? E aí, o que que... Então, chegou um quebra-gelo, pode ser coisa normal, é perguntar do filho, da família, mostrar que se importa. Porque entende que em toda sessão, uma das coisas que tem que estar funcionando junto é o rapó. Quem foi a coach que eu estava atendendo semana passada? Eu não sei se foi a Silvia, que nós, toda hora que nós olhávamos, sem ver, uma estava modelando a outra, até na mão, na postura. Porque quando temos rapó com o cliente, a coisa assim vai ficando tão engraçado que você, a hora que você está fazendo o movimento, ele também está fazendo com você. Mas o rapó vai além do movimento, vai além do físico. Vai de vocês estarem na mesma sintonia, na mesma linha, estarem, sabe, você mostrando que se importa, você buscando pontos em comuns, porque a confiança é a chave do processo. O seu cliente precisa confiar em você, ele precisa olhar para você e sentir, você tem que inspirar aquela ação. Então, ele precisa de entender que você está ali por ele. Então, em todo o processo, quando eu tenho, por isso que também nós vamos aprender essas formas de dar feedback que não quebrem totalmente o processo, o rapó. Existem, gente, e eu sou uma pessoa que nos meus processos eu ando muito em cima da linha, muito. No começo ainda mais, hoje eu trabalhei muito mais esse meu lado da empatia, mas apesar de eu ser muito boa em quebrar rapó, eu trabalho muito com o lado provocativo, né? Então, eu trabalho muito de ficar em cima da linha com o meu cliente. Por que eu trabalho de ficar em cima da linha? Porque, às vezes, a forma de você propor um desafio, se você não prestar atenção no como aquela pessoa funciona, você acaba quebrando o rapó. Então, você vai fazer ali a sua apresentação. O que é o Coach Educate? Vamos lá. Eu vou trabalhar um tema com ele ali no dia. É muito importante que antes eu traga ou alguma informação, algum esclarecimento, um pouco de clareza. E esse Coach Educate, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer sentido para o meu cliente. E não usar o Coach Educate que eu aprendi quando eu estava aprendendo a ferramenta. Muita gente erra nisso. Se eu vou lá fazer uma ferramenta, por exemplo, o Smart, eu não vou explicar para o meu cliente como se eu estivesse falando com o coach. Eu vou explicar como aquilo é importante, ele melhorar, refinar aquela meta dele de emagrecimento. Se eu vou dar um coach educate sobre ansiedade, eu vou fazer de forma que ele entenda. Então, eu tenho que lembrar que quem tem a obrigação de ser claro sou eu. E como eu vou gerar clareza se eu não sou claro? Se eu tenho que explicar para ele como que aquele encontro vai vir de acordo com o que ele veio buscar. Vender essa parte, dar esse coach education, dar essa antecedência é muito importante para as pessoas saberem o que esperar. As pessoas não estão acostumadas com serem questionadas. Nós temos que pensar que o coach é fazer, a maioria das vezes, a pessoa pensar o contrário do que ela pensaria no piloto automático. E elas não estão acostumadas. Depois disso, confidencialidade, muito importante isso, gente. Relembrar a confidencialidade, gerar comprometimento. Quantos estão comprometidos aqui nessa aula? É gerar aquele comprometimento entre as coisas que vão ser feitas. Aí eu vou lá e relembro o feedback da semana anterior. O feedback da semana anterior. Sempre pergunto o que a pessoa espera que eu ajude ela naquela sessão. Porque independente da técnica que eu vou usar, se vai ser numa conversa, se vai ser da forma que for, eu pergunto a ela o que ela espera de mim. Eu entender qual que é o desafio dela do momento, e isso é uma das coisas, gente, que a maioria dos lugares não trabalham, né? Por isso que eu não gosto daquele modelo de sessão pronta. Quando eu relembro com a pessoa qual que é o desafio dela, faz fazer sentido para ela aquela conversa.
Eu não estou tentando empurrar nela. E de acordo com o desafio, eu encaixo dentro da nossa conversa, dentro da nossa sessão. Então, fui lá, fiz o feedback do desafio com ela. E aí sim eu entro no tema da sessão, na ferramenta que eu vou trabalhar. Então, na maioria das vezes, nós ficamos pensando que a ferramenta é o mais importante. Não. A ferramenta é o miolo. E como miolo, todas as outras coisas são importantes. Terminou? Vem uma pergunta coringa, que é, vamos lá. Olha, o que eu uso sempre, né? O que eu não te perguntei que você gostaria que eu tivesse te perguntado? Porque aí, ou vai gerar algo ali para ser trabalhado, ou se já está ali muito em cima da hora, gerou tema para a próxima sessão. Vocês têm que parar de pensar que vão conseguir resolver tudo de uma vez, que não vamos. Ou a outra pergunta coringa, que eu gosto de fazer. Quando a pessoa trouxe um problema, que aquele problema ainda ficou ali, nós vamos eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Vamos lá. A pessoa, quando eu perguntei a ela o que ela gostaria que eu tivesse ajudado, ela trouxe algo que eu não tenho ali uma ferramenta pronta, eu não tenho nada pronto. Qual que vai ser, então? Pode ser o miolo, o tema e a proposta da sessão. Eu trago para aqui, para onde conversamos na semana passada, para o modelo de conversa de coach. Entendi. Então, como é que está acontecendo hoje com esse problema? Por isso que eu falei com vocês que é muito importante vocês dominarem isso aqui. Porque é muito coringa. Lembra que o seu cliente não sabe que existe uma sessão, uma ferramenta por sessão. Seu cliente não sabe. Então, eu transformo aquela sessão no modelo de conversa. Quero deixar a coisa mais visual? Abre ali um PowerPoint, abre uma tela, desenha o quadro branco do Zoom e vai colocando ali os problemas. Faz um mapa mental. Já fiz vários atendimentos com mapa mental. É por isso que quando você entende o princípio, você se vira em qualquer situação. Porque quem tem a obrigação de ter esse estado de clareza é o seu cliente. E aí você traz aqui para o modelo de conversa de coach. Beleza. Quando eu trago ali, então, para o modelo de um exemplo, aí eu vou perguntar a ele assim, que aí quando eu levo para esse modelo, tá? E preste atenção, aqui eu estou te dando uma dica minha. Não necessariamente, eu acredito que vocês nem vão ouvir isso em nenhum outro lugar. Isso foi uma coisa que eu aprendi, porque muitas vezes eu já atendi pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu. Lembra, gente, que eu tenho 2 anos aqui, eu já atendi pessoas que têm 6, 10, têm 1000 formações. Eu já atendi vários master coaches, já atendi psicólogo, eu já atendi nutricionista. Então, com essas pessoas, aí eu levo para ali, eu estou jogando a responsabilidade para ela, certo? Aí, qual que é a pergunta coringa que eu faço nesse caso? Quando eu trabalhei ali de uma forma mais aleatória. Olha, agora eu quero saber de você. Você tendo feito tudo aquilo ali que você se propôs, tendo superado esse desafio que você me apresentou hoje, como que é você agindo diferente? O que você faz de diferente? O que você sente? Por quê? Aí eu vou fazer ela começar a criar essa imagem dela sem o problema. Então, parece muita coisa aqui. Vocês perceberam que isso aqui é outra coisa, tá? Eu tinha essa estrutura aqui da sessão gravada, impressa. Eu tinha ela com o modelo de conversa de coach. Ficava sem saber o que fazer, eu ia ali. Aos poucos você vai internalizando, mas não se cobre isso agora. Então, para mim, uma das técnicas de fechamento legal é a pergunta coringa, o que você gostaria que eu tivesse te perguntado. A outra sugestão de técnica é o que você faria, o que você faria, o que você faz sem esse problema. E aí formalizo ali o desafio, sempre o desafio da semana. E peço feedback. Né? O que eu poderia ter feito ou o que você quer que eu faça na próxima sessão para que seja ainda melhor. Então, quando anotem, comece a ter ali no seu cliente, preste atenção. O que você trouxe ali quando ele te fala, o que ele falou do aprendizado maior dele. E como final de sessão, o patrocínio positivo sempre. Então, só para vocês entenderem, reforçando aqui,
né? O modelo de conversa de coach, vocês entenderam por que eu dediquei uma mentoria a ele. Como eu mostrei para vocês na última mentoria, quem não viu, assista, como que ele acaba sendo coringa em várias situações, principalmente nesse começo, onde vocês às vezes não dominam tantas técnicas, não têm elas internalizadas. Pare de pensar, pare de tentar deduzir o que o seu cliente precisa e aprenda a ouvir o seu cliente. Pare de pensar inventar as coisas, simplifique a sua vida, escutando ele. Então, nesse primeiro momento, principalmente, tenha essas coisas aí bem claras para você. Lembre de qual que é a atitude, habilidade ou conhecimento que está faltando. Mas se concentre na atitude, porque na maioria das vezes, 60% do resultado vem da atitude. Lembra das competências, comunicação, gerar clareza. E nesse futuro, quem é você sem esse problema? Porque tendo esse raciocínio desenvolvido, fica muito mais fácil. Agora, entrando já no emagrecimento, eu vou deixar até essas ferramentas para vocês. O que acontece? Muitas das vezes o cliente chega e aí eu vou ali, tô ali, fiz aquela primeira sessão com ele, certo? E vou começar a atendê-lo. E o meu cliente não sabe como criar ações ou não tem clareza de por onde começar a buscar até mesmo o conhecimento, a habilidade ou atitude que está faltando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês e vou estar colocando para vocês em forma de PowerPoint. Nós vamos aprofundar mais nessas ferramentas depois, dentro da quando nós viemos agora a começar a abordar somente o emagrecimento. O que é importante? Nós temos sempre as rodas que podem ser usadas também de forma coringa. Como que eu faço isso? Ajudando o cliente a criar uma autoavaliação. Então, vamos pensar que eu vou usar dentro de uma estrutura de coach. Ali fiz a apresentação com o meu cliente, fiz o coach educate, estou entrando com ele ali na segunda sessão. Ele não faz ideia de por onde está, por onde começar, está meio perdido. E aí eu vou falar, olha, vamos fazer uma coisa. Eu vou estar trazendo aqui para você a roda do emagrecimento, porque um problema, uma dificuldade nossa, é pensar que para emagrecer é somente a atividade física e a alimentação. E nos prendemos tanto a essa ideia de dieta que nós não paramos para pensar no que tem em torno. Que muitas vezes na vida, se eu vou trabalhar a questão das emoções, muitas vezes da vida, o problema é a atitude que você tem de comer descontrolado, fora de hora, de beliscar, e não consegue entender que isso pode estar de algo que está faltando você preencher na sua vida. Não tendo o que preencher, eu vou na comida. Então, eu vou estar trazendo aqui para você uma ferramenta para nos ajudar a ter mais clareza, percebeu? Que eu expliquei o porquê. E eu vou pedir para você analisar hoje a sua vida, e aí eu faço a roda com ele. Então, eu vou pedir ele para se avaliar de 0 a 10, e aí nós vamos entender assim, por exemplo, aqui estou fazendo a roda da vida no emagrecimento. Significado e emoções, relacionamentos, tempo, trabalho, carreira, missão. Foi daqui que aquela cliente que eu falei lá no começo percebeu que o problema dela maior estava aqui no trabalho, carreira e missão. E aí criamos uma ação. Aí fomos para o modelo de... Opa, vamos lá, só para não confundir vocês. Então, eu fiz aqui um alinhamento com o meu cliente de 0 a 10, certo? Fiz um alinhamento com ele de 0 a 10 aqui da roda da vida dele, no emagrecimento. Gabi, por que roda da vida no emagrecimento? Porque senão, nós já sabemos que muitas vezes um projeto por si só já é trabalhoso. Se eu não esclareço que depois as ações vão ter que vir e ele tomar atitude com relação ao emagrecimento, eu vou gerar mais dúvida do que clareza na vida do meu cliente. E aí, eu peguei aqui o ponto que ele trouxe mais baixo. Ah, Gabi, eu ainda não tenho muita ferramenta para trabalhar esses pontos. E nem que você tivesse, a gente não dá tempo de trabalhar tudo, lembra? O que eu faço? Olha, vamos lá. Vamos pensar que o maior problema do meu cliente esteja aqui no relacionamento. Ah, toda vez que ela briga com o marido,
tá? A coisa fica feia, ela acaba descontando tudo na comida e tudo mais. Eu não vou resolver esse problema, vou? Não, não nesse momento, não consigo resolver tudo de uma vez. Mas ela identificou isso. Para pensar. O que eu vou trabalhar com ela aqui? Eu volto aqui. Entendi. Então, você está me dizendo que se nós usarmos, porque aqui eu estou te usando, eu vou te ensinar a usar a roda da vida, a roda do emagrecimento depois, como ferramenta. Aqui eu estou usando ela como ponto numa sessão onde a coisa está parada e o cliente não entende de onde está vindo a sabotagem, tá? Eu entendi. Aí eu trago aqui, então. Nossa, então o estado atual é de que você acaba descontando na comida quando você briga com seu marido. E o que você gostaria, então? Qual que é o desejo seu com relação a esse problema? E por que isso não acontece? Aí vai pensar, porque quando eu vejo, eu tô abrindo a geladeira, ou isso, ou aquilo. Nossa, e o que você pode fazer de diferente? Falar, não sei. Mas o que te acalma, fora a comida? O que você gostaria de fazer no lugar de comer? Vocês entenderam? E aí eu vou determinar ações. Então, você acredita que fazendo isso vai te ajudar a não descontar na comida? Entendeu? Ótimo. E como que você vai agir quando vier essa vontade? O que é uma coisa que você pode pôr na hora? Desde recursos como colocar uma música, colocar um hino, ligar para uma amiga. Aqui você precisa de entender que você tem que ser a pessoa que vai começar a trazer para a pessoa essa clareza de que existem outras possibilidades. Para você pode parecer óbvio, mas para o cliente não é óbvio. E aí você começa a ajudá-lo a criar soluções para o próprio problema. E isso está em quê? É uma atitude. É a atitude de eu começar a treinar um novo caminho. É a atitude de eu fazer diferente. Então, é muito importante que todas as vezes que eu vou trabalhar dentro do meu processo, eu volte e traga uma ação que faça sentido com a meta que aquele cliente veio me procurar. Eu tenho clientes, por exemplo, que às vezes por mudanças simples assim, depois trouxe no final do processo. Nossa, Gabi, melhorou meu casamento. Porque ele aprendeu a reagir de forma diferente. Lembra que uma das competências do coach é gerar autorresponsabilidade? Eu não posso mudar o que o outro vai fazer, mas eu posso mudar como eu vou reagir ao que o outro trouxe. Chegou na outra semana, funcionou? Nossa, eu nem tentei. Opa, mas como que você vai criar um novo caminho? Ai, funcionou. Ou, não, eu tentei e não funcionou. Vamos ver o que nós podemos fazer de diferente? Porque ao longo desse caminho, você vai criando recursos, você vai aprendendo novos recursos, você vai atendendo mais gente. Mas parece óbvio, mas não é óbvio. É óbvio para mim e para você que estamos estudando isso. As pessoas vão agir de acordo com a forma como elas estão acostumadas a agir. Então, na verdade, o meu cliente falou que ele está precisando de focar no, 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 na, na, no conhecimento. Ele não sabe mais o que fazer para emagrecer de verdade. Ele já está fazendo tudo e não sabe o que fazer para emagrecer. Aí eu vou lá na roda do hábito. Muita gente não sabe o quanto que o sono faz diferença no emagrecimento. Quanto que a mastigação. Olha, e atividade física? Tem de forma diferente? Então, essa é uma das formas de usar as rodas. E eu estou trazendo ela aqui agora para vocês, porque por ser ferramentas coringas e que nós podemos somar o que nós já temos. Entenderam? Que tudo faz parte de uma soma de fatores. Então, nós podemos somar. Nós vamos aprender logo, logo, a usá-las como ferramentas isoladas também. Mas dentro desse momento do processo de vocês, todas as três rodas acabam sendo muito coringa. E para o cliente é muito bom. Assim como comunicação. Agora, um outro exemplo aqui de modelo de conversa, estado atual. Parado, sem frequentar a academia, sem fazer uma alimentação adequada. Qual que é o estado desejado? Não, eu quero ter um corpo sarado, quero emagrecer, quero sabendo que eu vou estar dedicada e comprometida. Quais são os desafios? Tem gente que fala, é preguiça, desorganização, falta de motivação, falta de tempo. E quais são os recursos? Nossa, eu já tive uma época da minha vida que eu fazia exercício.
eu tenho conhecimento para ganho de massa, eu tenho foco, eu tenho determinação com outras coisas. Opa! Tanto quando o cliente já me fala que ele tem preguiça, eu falo, sério mesmo? Você passa o dia deitado, dormindo? Ah, não, tenho preguiça para isso. Ah, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho para isso ou para aquilo. Então, a minha tarefa com o meu cliente é ajudar ele a não deixar que as coisas que ele traz como desculpa atrapalhem ele de alcançar aquele objetivo. E aí, ação. Escrever no papel diariamente o que precisa ser feito, já que ele me trouxe que é desorganizado. Ou mostrar para ele um outro lado daquilo que ele me trouxe. É usar aquela técnica do que mais? Verdade que você é assim? Como que você me prova que você é assim? Parece bobo, gente. Mas comece a praticar. Praticar com você, praticar com o cliente para ver a diferença que isso faz na vida dele. Então, entender dos fundamentos de coach é você não ser refém de ferramentas. É você usar a ferramenta quando ela vem para somar, mas você não é refém. O seu cliente sente que o processo é dele, é para ele. Foi feito sob medida para ele. Então, mais uma vez, formalizar ações. Então, tudo aqui, aí eu venho aqui, dentro das competências. Opa, eu gerei comunicação? Sim. Clareza? Sim. Levei isso para o futuro? Sim. Estou ajudando o cliente a focar em quem ele quer ser? Sim. Gerei autorresponsabilização? Sim. Inspirei ação? Sim. Você está atendendo o requisito de coach. Então, pare de pensar que tem o Deus do coach que vai vir na sua sessão falar se você está fazendo certo ou errado, tá? E, mais uma vez, algumas outras técnicas, como já reforçamos lá, né? A recapitulação, o que mais, o reforço positivo, perguntas com escalas, o feedback da lei de Pareto, que é o quê? Qual é o 20% que, se você fizer, vai trazer 80% do resultado? Vamos pensar que o cliente fala assim, olha, eu não tenho tempo para nada mais. Nada mesmo? Não tenho tempo para nada. Você consegue pensar onde você está perdendo tempo? Onde que você poderia estar aproveitando melhor o seu tempo? Ou entendi, já que você não tem tempo, o que você pode melhorar no que você já faz? Porque na maioria das vezes, 20% das nossas ações geram 80% do resultado. Será que você pode? Estou dando um exemplo para vocês do feedback na lei de Pareto. Será que você pode estar invertendo, entender o que você pode estar perdendo aí? Qual que é os 20% que, se você parar de fazer, você vai ter mais tempo para fazer aquilo que te ajuda? Nessa hora, um monte de gente confessa que joga no celular, que perde tempo no WhatsApp, que perde tempo no telefone. Aí, eu vou lá e gero ação. Mais uma vez, eu volto ali naquele que nós acabamos de fazer. O cliente, olha, não estou tendo um resultado, nada vai para frente. E o que está te faltando nesse momento? É mais conhecimento, habilidade ou atitude? Aí ele vai te falar, já virou pano para manga. A pergunta coringa, tá, e o que deveria ser diferente? Ou o que eu não fiz? O que eu teria que fazer que você acredita que te ajuda mais? Então, eu escolhi trazer aqui para vocês primeiro essas partes, justamente para vocês não se sentirem reféns depois, quando eu venho ensinar o meu método. Porque se você desenvolve um raciocínio, você aprende a transformar qualquer situação em uma ferramenta coringa. Gente, a chuva está atrapalhando vocês de ouvir? A chuva aqui aumentou bastante hoje. Não, Então, é querida. muito importante nós começarmos a ter essa clareza de que o processo é muito mais do que ferramenta. O processo é eu estar focado em trazer para aquele cliente o que pode ser melhor, o que vai aumentar as chances dele de ter resultado. E dentro do processo de emagrecimento, isso é fundamental. Porque na maioria das vezes,
o cliente vem preso, atacado, aquilo que ele não está conseguindo fazer. E aí eu começo a questionar, e quem é você sem esse problema? Quem é você agindo de outra forma? Quem é você? Vocês conseguem entender como que você transforma qualquer situação, levando ela para um outro nível, quando você desenvolve o raciocínio de olhar para a pessoa além do desafio? E quando eu tenho esse modelo já de conversa na minha mente, claro, forte, fica muito mais fácil. Porque se eu gero clareza, fica mais fácil para o meu cliente ter clareza. Se eu fico presa no meio do problema, eu acabo não ajudando ele. E aí, dentro disso, o que eu espero de vocês aqui, nessa semana? Eu vou colocar lá para vocês, mas se já quiserem fazer print aí. Eu quero que você liste 3 atitudes, habilidades ou conhecimento que você precisa para fazer acontecer. E na sua percepção, 3 atitudes, 2 habilidades e um conhecimento. Por quê, gente? Quando nós falamos no nosso feedback da lei de Pareto, é importante entender que nós sim buscamos conhecimento e precisamos, estamos aqui para isso. Nós sim precisamos de habilidades, estamos aqui também para isso. Mas, principalmente, atitude. Atitude. Quais são as 3 atitudes do seu cliente? Ao longo dessa semana, bata na tecla dessas 3 atitudes, nas mensagens, no stories, no feed. Como que eu ajudo a pessoa a ter essa atitude? O que eu posso fazer? Assuma para você a responsabilidade e mostre isso. O patrocínio positivo, eu quero que você continue fazendo pelo menos com 2 pessoas por dia. Enquanto você não internalizar o poder disso, olha, você não segue no processo. Continuar treinando o modelo de conversa de coaching informal. E fazer isso com, no mínimo, 10 possíveis clientes de forma informal. Como é isso? A maioria das pessoas só conversam com o outro para vender. Você vai fazer nesse formato de modelo de conversa com seus seguidores, ou com seus amigos, ou com pessoas que estão no seu grupo, ou fazendo ligação. Fulano, hoje, qual que é o seu peso? Qual que é o seu peso hoje? Quais são seus desafios com o emagrecimento? Entendi. O que você quer alcançar? Olha, o que está entre isso? Eu quero estar te ajudando aqui agora. Pratiquem isso. Pratique o dar de verdade ali e veja como que isso gera clareza. Seja numa conversa com alguém na rua, seja no seu perfil. Comece a mostrar às pessoas como que você transforma isso, as coisas com facilidade, tá? E assistir a segunda sessão com a Luana, que vai acontecer amanhã. E amanhã eu vou trabalhar com a Luana, algo que na próxima semana nós já vamos aprofundar. Então, eu quero que vocês assistam. Só que ao assistir, identifique dentro da sessão o momento que eu estou usando as estruturas que vocês aprenderam hoje. Eu quero que vocês comecem a identificar isso dentro da conversa, de uma forma normal. Para que comece a ficar fácil para vocês replicarem e repetirem. Então, ontem, olha, dentro de fundamentos, nós tivemos somente 2 horas de aula. Mas dessas 2 horas, vocês percebem quantas coisas que foram tiradas? Quantas coisas que estão para vocês praticarem e agirem? Porque o conhecimento é a menor parte. Agora, isso só vai se tornar habilidade quando você tiver a atitude de fazer, de mostrar, de colocar em prática. Então, essa aqui ficou sendo a segunda parte aí da parte de fundamentação do coach. Já trazendo um pouco mais aí para o emagrecimento. Nós teremos a terceira e última parte, que vai ser uma aula um pouco maior. Vai ser uma aula um pouco maior, porque eu quero fechar isso para que o processo consiga aqui fluir com mais naturalidade. Então, para a próxima aula, vocês já vão ter que reservar um tempinho a mais de fundamentação. E você que está assistindo aí, como eu falei, você que assistir depois, que já vai ter as outras aulas, eu te peço para quê? Parar e praticar. Eu sei que às vezes nós pensamos que é o conhecimento, mas você viu aqui dentro da lei do Pareto que 20% das suas ações vão trazer 80% do resultado.
E que para um conhecimento nós precisamos de 3 atitudes, te dando já aí o feedback do chá junto. Qual que é a atitude que você pode ter nesse momento? Qual que é a atitude que vocês podem ter aqui? Porque ação e inspiração. Assim você também inspira seu cliente. Então, fecho aqui a segunda parte e agora nós vamos seguir um pouco na mentoria. As mentorias vão estar separadas das aulas para ficar mais fácil para você aí tá seguindo, tá bom?